Fronteira sem dor, Estância agora, conectada ao mundo pela rede. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo pela rede. A verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra óptica e sinal no ar. Novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo pela rede. A verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar, Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite, Arquivo da Nossa Gente. Rede Estância agora de rádio. Boa noite, Melinho. Boa noite, ouvintes. Mais um programa, Arquivo da Nossa Gente. A gente fala de história, contar fatos de personagens e falar um pouco de Estância. O ouvinte gosta de saber do passado. Na gente anda pela rua, os ouvintes vêm até mim e dizem: eu sou ouvinte, viu? Sou ouvinte do programa. Qual programa? O Arquivo da Nossa Gente, da Estância agora. Muito obrigado. Uma legião de ouvintes a gente tem aqui na cidade. Graças a Deus, meia dúzia, mas a gente tem. Graças a Deus a gente tem esses ouvintes aí fiéis, que gostam da história, que gostam da linha desse programa aqui, que é um programa cultural que presta um grande serviço à sociedade na cidade de Estância, berço da cultura sergipana. Cidade que ensinou Estância, Sergipe a ler jornal. Viu? É isso aí, a gente tem que aprender para poder a cada dia aperfeiçoar mais o programa. Melinho, carimba aí, 19 horas e 7 minutos.
Estamos aqui hoje, mais uma vez. Hoje temos um entrevistado que dispensa comentários. Estamos aqui com o historiador, raiz, ex-vereador, professor de história. Olha, tem uma colega minha de trabalho, Sueli, que é guarda municipal. Francão, Dominguinho, sou meu professor no Pré-MER. Excelente professor de história. Eu digo, hoje eu vou entrevistar ele. Ela faça a pergunta que ele vai dar raiz. Vai contar tudinho, bem detalhadozinho. Hoje nós temos um entrevistado, é o professor Dominguinhos, José Domingo Machado Soares, o professor Dominguinhos Machado, ex-vereador de 4 mandatos, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-diretor da DRE1, a DRE1 que o governador estanciano Graco Cardoso presta seu nome nos prédios das DR no estado de Sergipe. Ex-assessor do governador Marcelo Deda, aliás, só uma correção, Dominguinhos foi assessor do então deputado federal Marcelo Deda, nos anos 90. Então hoje é o nosso entrevistado. Hoje nós vamos, como domingo foi aniversário de Estância, na segunda, Estância não tem emancipação política. Estância tem elevação à categoria de cidade. Então, nós vamos saber um pouco sobre esse tema. Vou falar com o historiador nato, historiador, um homem culto, um homem intelectual. Qualquer assunto ele debate. Qualquer assunto ele debate. Mas hoje vamos falar sobre a categoria. Vamos falar sobre o aniversário da cidade. Carimba a entrevista, Melinho. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista. No arquivo da nossa gente. Boa noite, 19h10. Vamos conversar agora com o professor Dominguinhos. Um excelente tribuno, político, professor de história. E é o nosso entrevistado, historiador. Ô Dominguinhos, eu queria saber, como os ouvintes, os registros históricos mencionam que o nome da povoação veio de uma instância, ou melhor, área territorial para a criação de gado, doada em 16 de setembro de 1621, pelo capitão-mor da capitania de Sergipe, João Mendes, ao mexicano Pedro Homem da Costa. Aproveitando também, aí vou fazer aqui outra pergunta. Portanto, Dominguinho, trazendo com mais precisão dos escritos, a partir de 25 de outubro de 1831, Estância passou a ser a matriz administrativa e política. Para anos mais tarde acontecer o dia excelso de 14 de maio de 1848, da elevação à categoria de cidade, assinada pelo então presidente da província de Sergipe, Zacarias de Góes. E Vasconcelos. Dominguinhos, eu peguei um trecho aqui de um artigo escrito pelo advogado Dr. Carlos Villanova, Estância Alvissareira. Carlos Villanova, então ele faz essa introdução. Dominguinhos, como surgiu Estância? Já que dizem que Estância é filha de Santa Luzia. Como surgiu a cidade de Estância? Eu queria saber o início até 4 de maio, que Zacarias de Góes assinou esse decreto. Queria que você me contasse um pouco como surgiu Estância. Fique à vontade aí. Boa noite, Fábio Emanuel.
importante esse espaço, importante esse programa. Fábio Emanuel, que é um homem irrequieto, um homem que tem a dinâmica dos intelectuais estancianos, um homem que a todo tempo está falando sobre literatura, falando sobre obras, falando sobre, ouvindo rádio, discutindo questões importantes da nossa identidade, da nossa trajetória enquanto uma civilização, da nossa condição de sociedade. Então eu quero lhe cumprimentar pelo programa, é a primeira vez que estou aqui e agradeço a deferência, agradeço a generosidade do convite e cumprimento também meu querido amigo, irmão, companheiro Raimundo Melo, Melinho, que temos uma relação de amizade e política também, pessoal, de comunicação há bons anos já, e eu quero abraçá-lo. É um homem competente, um talento. E abraço e cumprimento também os internautas que nos acompanham, todos aqui da Rádio Web Estância Agora, que tem feito um trabalho importante na área da comunicação, voltado para o jornalismo. Eu acompanho aqui alguns programas e sei exatamente do alcance e do papel desses programas. Fábio Estância, nas minhas contas, no próximo dia 16 de setembro, completará 405 anos, né? Porque compreender o surgimento de Estância passa necessariamente pelo processo de colonização de Sergipe. Tem uma historiadora chamada Lília Salomão. Primeiro, obrigado também pela deferência enquanto historiador. Eu me autodenomino enquanto um humilde professor de história. Mas Sergipe teve duas colonizações. Uma colonização religiosa, que começa aqui em Santa Luzia, e agora é o objeto de toda a polêmica com relação à igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que construída ali, uma ermida, que é uma igreja de Pedrecal, pelos jesuítas, né? João Salone Gaspar Lourenço, em janeiro de 1875, mais precisamente no dia 28, e dali se expandiu o processo de catequese, né? E se você pensar isso, naquela época nós estávamos no chamado mercantilismo, ou capitalismo comercial europeu, e a Igreja Católica ela tinha todo o interesse de participar daquela empresa colonizadora, porque também naquele momento tinha acontecido a reforma religiosa na Alemanha, com João Calvino, ali em 1517. Então era fundamental expandir também a catequese do catolicismo. E aqui, em Estância, chega na região litorânea, né? Se Estância tivesse uma capital, seria a região litorânea. Região litorânea, e aí eu abro aqui um parênteses para dizer, nós, quando eu fui candidato a prefeito, Raimundo participou ativamente da construção do programa, nós pensamos em Estância a partir dos territórios. O território da zona litorânea, que é o primeiro, o da zona urbana e depois o da zona rural, compreendendo aí as colônias. Então, ali é 1575. Depois vem a conquista militar, por conta de todo o processo de desentendimento que houvera na aldeia de São Tomé e Santa Luzia, e aí o processo de construção militar se dá com o oficial Cristóvão de Barros, que cometeu um hecatombe, assassinando aqui vários índios, de acordo com a historiadora Maria Tetz Nunes, está lá na obra Sergipe Colonial 1, né? Os indígenas foram assassinados, aconteceu uma diáspora, e eu lhe digo que os indígenas sergipanos foram corajosos, valentes, não arredaram o pé, pagaram com a própria vida, Aperipê, Pacatuba, Siriri, e foram lideranças aqui dos povos originários, extremamente destemida, mesmo com a diferença de armas, mas tinha coragem, o amor à liberdade, né, do nosso povo aqui, que corre nessas nossas veias aqui, nas suas veias, nas minhas, na de Melinho, sangue indígena, né? E aí nós tivemos nessa empresa, nesse grupo que veio com Cristóvão de Barros,
veio aí também o capitão João Dias. O capitão João Dias veio aí nesse processo também. As terras de Estância já haviam sido doadas a Pedro Alves e a Pedro Homem. A Pedro Alves, eles eram genro de João Cardoso, de João Mendes, aliás. Mas eles não colonizaram. Eles não colonizaram. E aí, quando veio o Pedro Homem da Costa, ele vai começar exatamente esse processo de colonização. Pedro Homem da Costa vinha aí no grupo também, houve o naufrágio, é verdade, mas vinha ainda no grupo do Cristóvão de Barro, que veio para Sergipe com o oficial João Dias. E uma mulher foi muito importante aqui, que foi a Mércia Cardoso, mulher de Pedro Homem da Costa, que era filha de João Dias Cardoso. Ela foi quem sugeriu a construção da ermida de Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, o Marco Zero de Estância se dá aqui na Catedral de Estância em 1632. 1632. Mas o processo de apropriação das terras é em 1621. Por isso os 405 anos. E, na verdade, Santa Luzia, que é o primeiro núcleo populacional de Sergipe, a partir da catequese, era quem hegemonizava isso com os engenhos. É por isso que se diz que Estância é filha de Santa Luzia. Até hoje, no imaginário popular, se diz que Santa Luzia é grande territorialmente. Santa Luzia é aproximadamente do tamanho de Itabaiana, geograficamente. O território de Lagarto dá 3 Itabaiana, território geograficamente falando. Estância é muito maior do que Santa Luzia. Santa Luzia é aproximadamente 350 km². Estância 644, bem maior, quase o dobro, E Santa Luzia, portanto, por quê? Porque Santa Luzia estava ali na origem. Nós, quando vamos ao povoado do Crasto, nós temos ali um cruzeiro que foi colocado ali no governo do Paulo Barreto de Menezes, simbolizando a primeira missa do estado de Sergipe que se deu aqui em terras luzienses. Então, Estância, ela surge a partir da devoção de Nossa Senhora de Guadalupe também, aqui na Praça Barão do Rio Branco, que é uma praça que tem 10 portas. Se você olhar a Praça Barão do Rio Branco, ela tem 10 entradas. A cidade, veja que ela é uma parte mais alta da cidade. Você descendo pela Capitão Salomão, você está descendo. Para a maçonaria, você está descendo. Ela é uma parte um pouco mais elevada, que é o modelo de cidade portuguesa, de cidade forte. Você constrói no lugar mais alto, para poder você avistar possíveis inimigos que porventura acesse o território, acesse ali a comunidade. E ali você estabelece o poder espiritual e o poder temporal. É dali, por exemplo, onde está exatamente a prefeitura municipal, onde está a nossa belíssima Catedral Diocesana. Portanto, a Estância tem essa origem. Mas o processo até chegar a 1848 é um processo longo, longérrimo. Nós tivemos, em vários outros momentos aí, tivemos a elevação da Vila Constitucional de Estância, a Vila Constitucional de Estância, com a vereança em 1757, 27 de abril, quando começa a fazer sessões de vereadores em Estância, 27 de abril de 1757. Nós tivemos a emancipação política, que se dá em 25 de outubro de 1831. Estância rompe com Santa Luzia, inclusive com divergência com os senhores de engenho, com disputas ferrenhas. Depois, tem um acontecimento importante, que é o surgimento do Poder Judiciário, aqui em Estância, que é em 1835. Veja, surgiu a Câmara, surgiu o Poder Judiciário, para poder ser levado depois. As instituições é o que vão justificar depois a elevação à categoria de cidade. O desenvolvimento econômico, social, político e as instituições. E aí nós vamos ter em Estância, em 1832, o recopilador sergipano, que ele vai durar de 32 a 1934. Quem funda o recopilador sergipano é um padre, o cônego Antônio Fernando da Silveira. Antônio Fernando da Silveira, ele foi deputado e ele funda o recopilador sergipano, ele funda a imprensa em Sergipe. É por isso que eu digo que Sergipe ensinou, e você agora estava falando, e é verdade,
Estância ensinou Sergipe Telejornal, e ele funda também a imprensa no Piauí. E ele foi irmão de Manuel Fernando da Silveira, que foi governador de Sergipe. Aliás, foi o primeiro estanciano a ser governador de Sergipe, depois da prisão de Carlos César Bulamarque, né, ali em 1820, 1821, no processo de independência. Então, Estância, aí nós vamos chegar, aí nós temos da emancipação política 195 anos. Por que é que Estância nós deveríamos comemorar, inclusive, a emancipação política? Porque senão a gente ia comemorar, o recopilador sergipano era de Santa Luzia, que é 832, né? A elevação à categoria de cidade, que é em 1848, 4 de maio, pela resolução 209, né? Do presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos, não é isso? Então, a simbologia de elevar a categoria de cidade é muito mais suave, é muito mais amena do que você romper e produzir a emancipação, que é a espécie da independência, né, jurídica, da independência jurídica e também da independência política do município de Santa Luzia, que a Vila Constitucional de Estância, ela se desenvolveu tanto, e a gente vai ter esse nome até 1911, o nome de Estância era Vila Constitucional de Estância, que não se tem, os senhores dirigentes de Santa Luzia não gostariam que Estância se tornasse independente, porque se perdia arrecadação, receita, prestígio, poder político e etc. Então, existe aí uma disputa política. O professor Acrisio Gonçalves, inclusive, vai falar isso numa de suas pesquisas. Portanto, mas para a elite política, é muito melhor você dizer que elevou a categoria da cidade. Pronto, elevou a categoria de cidade. Assinou, elevou a categoria de cidade, acabou. Do que você estabelecer a disputa, a discussão, né, histórica sobre a emancipação política. Aqui em Estância, aqui foi um espaço importante, mais à frente, da luta pela República. Teve gente aqui, quando o imperador Dom Pedro II esteve aqui, em janeiro, ele esteve aqui no finalzinho de janeiro, entre 29 a 31 de janeiro de 1860, teve gente que ele não aceitou beijar a mão, porque tinha a cerimônia do beijamão, né, dos súditos. Por quê? Porque eles eram exatamente republicanos. Porque a Estância teve um clube republicano aqui, e que foi um clube republicano muito atuante. Foi um dos primeiros de Sergipe, com jornais republicanos e tudo. Estância sempre teve vocação para uma imprensa livre. Então, não se aceitou beijar, o imperador não aceitou beijar a mão, exatamente, de determinado estanciano, porque eles tinham uma vocação pela liberdade, uma vocação pela república, res publica, do latim, coisa de todos, coisa pública, em que o poder lhe é transitório, não é herdado, não tem a vitaliciedade, não tem a hereditariedade do monarca, em que uma família só tem o monopólio do poder. Nós já tínhamos aqui pessoas que tinham essa visão, esse olhar em defesa exatamente da República. Então, Estância, ela vai, ao longo do tempo, se tornando uma grande referência aqui no sul de Sergipe. Primeiro que nós somos uma cidade que somos abençoada por Deus por conta da nossa localização geográfica, da nossa situação geográfica com o porto. Naquela época, imagine uma sociedade que nós não tínhamos trens, ferrovias, nós não tínhamos rodovias, nós não tínhamos transporte aéreo. O que era que ligava uma cidade, um povoado, uma vila ao mundo? O que ligava era exatamente os portos. Estância tem aqui no Porto da Areia, depois do Porto das Farinhas mais adiante, e até na zona da praia, no Porto de Nangola, né? Certamente ali, porque foi um porto que recebeu muitos irmãos africanos, né? Mama África, a África é o continente mãe, e muitos foram escravizados aqui. No livro do professor Acrisio Gonçalves, Estância Secular, a gente vai ver que aqui na Capitão Salomão circulavam
uma escravaria significativa, né? Era a base da nossa economia, os jornais da época registram exatamente isso. Então, Estância era uma cidade que tinha essa visão cosmopolita, aberta para o mar. E do capital dos engenhos fez surgir as indústrias. Você pega, por exemplo, os Vieiras de hoje, que montaram o Parque Têxtil, vem dos Vieiras de Santa Luzia de Cantidiano Vieira, do Engenho Castelo. Isso. Então, as famílias tradicionais de hoje, que ainda detêm o poder econômico e que flertam com o poder político, elas vêm exatamente desse período da Estância imperial e da Estância da Primeira República. E nós, ainda na Primeira República, nós construímos a primeira fábrica, a segunda fábrica de Sergipe e a primeira fábrica do interior, que foi a fábrica de tecido Santa Cruz, com o grupo do Joaquim Sobrinho, grupo Sobrinho, que é exatamente em 1891, a segunda fábrica de Sergipe. A primeira é a fábrica Sergipe Industrial, que fica ali no bairro Industrial, de 1884. E também construímos a primeira estrada de rodagem do interior do estado, que é a estrada que nos liga com 32 quilômetros aproximadamente ao município de Salgado, que fez 100 anos em 2020, que foi por ela que entrou o primeiro automóvel. Um dia desse eu vi alguém dizer, rapaz, o primeiro automóvel entrou pelo Porto da Areia. Eu disse, que coisa é essa? Não existe, é preciso ler a história. Então o primeiro automóvel entrou por aqui, é aquela estrada que passa de frente ao Cadeão. Portanto, Estância se dinamizou muito e pela sua dificuldade, e na época a agricultura não era muito desenvolvida, nós demos uma inclinada para o processo de industrialização. O setor de transformação, o setor secundário, aqui sempre foi muito forte. Por quê? Porque o nosso território não era um território é um território que precisa de choque hídrico, de correção de pH, de solo, para você ter uma agricultura pujante. Isso evoluiu muito de alguns anos para cá, e naquela época, com o capital que se tinha, inclusive capital internacional, capital português, capital árabe no comércio, capital sírio, nós construímos um comércio pujante que hegemonizava toda essa região sul, e construímos também um parque industrial referência para o estado de Sergipe, a ponto das pessoas terem Estância como uma cidade, e que de fato uma cidade operária, uma cidade em que o Parque Têxtil, sobretudo, o primeiro parque, o tradicional, é uma cidade que sempre produziu muitos empregos. Na obra de Alina País Simão Dias, ela vai falar sobre a alegria dos operários, descendo ali a Melquisedeque Amado, a Rua da Alegria, onde ficava a Cotona Ofício Piauitinga, quando ia receber os seus salários. Portanto, Estância tem essa magia. Na cultura, uma cidade que desde muito cedo, se enamorou pelo ciclo junino. Certamente os buscapés é invenção dos nossos afrodescendentes, nas suas disputas pela independência, no processo aí, nas fazendas, na zona rural, na zona urbana, aqui nos arredores, nos engenhos. E aí a Estância produziu uma síntese de cidade que é única em Sergipe, favorecendo também o desenvolvimento de grandes intelectuais ainda no século XIX, durante todo o século XX, a ponto de nós termos um José Maria Gomes de Souza, nós temos uma Alina Leite Paim, nós temos uma figura como Gilberto Amado, glória da inteligência brasileira, uma grande referência que mudou a diplomacia, os critérios e os postulados da diplomacia no Brasil e no mundo. Portanto, é uma cidade que esse cenário de berço da cultura, que outras cidades disputavam, como Laranjeira, como Maruim, e tantas outras, São Cristóvão, mas Estância sempre liderou esse processo no interior. E sem contar também da frase síntese que é atribuída
Dom Pedro II, de Cidade Jardim. É óbvio que eu li 2 vezes o diário de Dom Pedro II, não tem nada dele dizendo que é a Cidade Jardim de Sergipe. Não é? Ele diz lá que a Estância tinha floridos pés de café apenas, quem tiver acesso ao diário. Mas há outras atribuições que ele chamava de flores de Estância, seriam a beleza feminina, que ele dizia, tem uma série de outras questões que colocam, e aí se atribui a ele essa frase. Se eu digo Fábio é um homem muito feio, horroroso, Fábio não vai gostar, mas eu digo Fábio é um homem elegante e é uma verdadeira beldade. Aí todo mundo vai, Fábio vai dizer, eu sou uma beldade, e aí você vai assumir. Se Dom Pedro tivesse dito uma frase que contrariasse a nossa identidade, mas não. Até porque no livro, gente que conhecia coisas que eu ouvi falar, do ex-prefeito, um livro de memória do ex-prefeito Raimundo Silveira Souza, ele vai dizer que os jardins de Estância, todos eles basicamente aqui do centrão de Estância, eles vão surgir exatamente nos anos 20, anos 30. Então quando Dom Pedro esteve aqui, nem jardim tinha, portanto não se tinha como atribuir isso, né? Nós não tínhamos nem palmeiras. Tinha gente que dizia, rapaz, as palmeiras quem plantou foi Dom Pedro, porque as palmeiras são imperiais. Não, é o tipo de palmeira que é imperial. Nós não tínhamos palmeira aqui quando Dom Pedro esteve por aqui. Pois não, Fábio? Ô Dominguinhos, nós vamos no comercial, mas já vou deixar logo uma pergunta. Domingo, alguns historiadores divergem com relação a Pedro Homem da Costa, que segundo a história, Pedro Homem da Costa é mexicano, mas alguns historiadores divergem com relação à identidade de nascimento de Pedro Homem da Costa. Queria saber sua opinião, você enquanto historiador, mas deixe para responder após o comercial. Programa Arquivo da Nossa Gente. A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 799-9908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727. Nós do Shopping do Bebê agradecemos pela parceria dos 17 anos, pela confiança e pelo carinho. São 17 anos de história, mas quem ganha o presente é você, cliente. E aproveitando para convidar todos vocês, vamos ter uma promoção durante a semana toda, a partir do dia 23. Então vocês não percam, fiquem aí ligadinhos. Produtos selecionados com 50% de desconto. Isso mesmo. E tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Melhor, no Shopping do Bebê. E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. Porque não precisa gastar muito para deixar sua casa arrumada, cheirosa e com a cara de nova. Às vezes, só em mudar uma cortina já muda o ambiente de casa. E o melhor, com um preço que cabe em seu bolso. Se a variedade, preço bom que você procurou, Lojão Top 35, você achou. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe,
vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Jornalismo sério, compromisso real, entretenimento, cultura sem igual, programas educativos, a voz da gente, Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo, pela rede a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite, Melinho, mais uma vez. Boa noite aos ouvintes. Oi, quem é meu ouvinte assíduo é Flávio, irmão Flávio da Igreja Quadrangular, e a advogada, doutora Guadalupe Machado, prima carnal do professor Dominguinho Machado. E nosso amigo Ivan, seu esposo, são ouvintes, ela gosta de saber dessas histórias. São milhares de ouvintes que a gente tem na cidade toda, e fora os que acompanham por fora. Um abraço aí para Valmir Oliveira, que está acompanhando. O Miguel Zoli fez uma pergunta. Eu quero que você, como historiador, opine, que depois nós vamos entrar nos temas que eu quero saber um pouco sobre os ex-prefeitos, o legado dos ex-prefeitos que passaram. Eu quero lhe fazer uma pergunta, mas eu sobre a pergunta que eu lhe fiz. Olha, e essa questão, de fato, ela existe, tem algumas posições que defendem que o Pedro Homem da Costa é mexicano, tem outras posições que colocam que o Pedro Homem da Costa era da Europa, até porque a padroeira de Nossa Senhora de Guadalupe, ela é mexicana, né? É uma santa mexicana que houve a aparição para o Juan Diego, o Dieguito, né? um indígena lá no país México. Mas também tem algumas províncias, algumas regiões da Espanha que é a padroeira Nossa Senhora de Guadalupe. Então, daí essa confusão. Mas eu acredito que o mais importante, enquanto isso não é devidamente elucidado, é objeto de pesquisa e de busca de informações, é a contribuição que o Pedro Homem da Costa, inclusive emprestando o seu nome para uma artéria importante aqui ligando a mini rodoviária, ligando aqui ao centro da cidade, porque a Estância durante um bom tempo era exatamente o caminho do Rio. Estância é a cidade dos caminhos, né? Era o caminho do Rio e o caminho da Bahia. O caminho da Bahia hoje é o que nós chamamos de Avenida Getúlio Vargas, que já foi Rua Nova, né? Que é exatamente, era você conduzir o gado para aquela região do XPTO, que também foi um quilombo, e você conduzir o gado para a Bahia para dar o destino, né, do comércio, já que Estância também por pouco não foi Davianópolis, que era em homenagem exatamente aos Dávila, a poderosa Casa da Torre, ali na Praia do Forte, que ali chegou a ser, iniciava um latifúndio, ia até o Maranhão, e chegou a ser o maior latifúndio da história da humanidade, com 800 mil quilômetros de extensão. Começava aqui, na Praia do Forte, na Bahia, e ia até o Maranhão. Você imagine o tamanho desse latifúndio, que era da chamada Casa da Torre, dos Dávilas, que eram pecuaristas, criadores de gado, que vieram com seus rebanhos da Bahia, exatamente para Sergipe, foram subindo aqui até encontrar o Rio São Francisco e subir aqui pelo Nordeste. Então, meu caro Fábio, a esposa do Pedro Homem da Costa, Dona Messia Cardoso, é também uma figura que não tem nenhuma homenagem em Estância,
mas que a dona Mércia, ela prestou uma contribuição muito importante, que era devota de Nossa Senhora de Guadalupe, ao sugerir, como eu disse no bloco anterior, a construção da ermida em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira também da América Latina, que deu origem à nossa bela Catedral Diocesana. Eu estava faz algum tempo com um amigo, ele não é daqui, e ele, quando nós passamos de frente à catedral, ele ficou embasbacado de ver a beleza da catedral. Essa é certamente uma das catedrais mais bonitas do Brasil, seguramente é a catedral mais bonita de Sergipe e é uma das mais bonitas exatamente do Brasil. Dominguinhos, entrando agora sobre os ex-prefeitos, tivemos vários prefeitos que passaram pelo Paço Municipal, que deram sua contribuição, que hoje não estão mais aqui, alguns já partiram, que deixaram o legado. Aí eu quero perguntar a você como historiador, um estudioso sobre Estância, qual desses ex-prefeitos tem mais relevância para a história de Estância, que tem um grande legado? Meu caro Fábio, é difícil você nominar dessa forma crua, né? Até Getúlio se tratava do conceito de interventor, né? Depois de Getúlio, você tem, por exemplo, o primeiro prefeito de Estância, o Leopoldo de Araújo Souza, porque ele foi interventor e depois foi prefeito, né? Ele assumiu aqui o Paço Municipal em 3 ocasiões. Mas nós tivemos aqui, seguramente, grandes prefeitos, e uma cidade é construída a várias mãos, né? Uma cidade não pode ser construída, não é um prefeito, não é uma gestão, não é um gestor que realiza tudo. Cada gestor vai realizando as suas, a sua visão de governo, a sua governança, vai construindo a cidade. Nós tivemos vários gestores aqui que deram muitas contribuições. O próprio prefeito Leopoldo, interventor e prefeito Leopoldo de Araújo Souza, construiu equipamentos públicos aqui extremamente importantes, como o mercado do talho da carne, né? É uma construção exatamente dele, o mercado da farinha. Então, nós temos construções significativas. Nós tivemos o filho dele, o prefeito Raimundo Silveira Souza, que foi um grande prefeito, né? Prefeito também por 3 ocasiões. Conhecido Raimundo Silveira Souza, conhecido como Seu Raimundinho. Ele tinha um olhar muito comprometido com a cultura, né? Na época dele, ele valorizou muito os grupos folclóricos, a cultura popular, criou, eu acredito que na época do prefeito Raimundo Silveira Souza, que o São João de Estância definitivamente ganha uma identidade regional, uma identidade estadual. Então foi um grande prefeito. Sem contar que ele também tinha um olhar voltado para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda, para a questão do urbanismo da cidade. Foi um prefeito que, não tenha nenhuma dúvida, tinha esse olhar popular, tinha formação democrática, né? Formação democrática, era inclusive prefeito pelo MDB, o MDB que enfrentava a ditadura militar, né? Ele tem um perfil um pouco diferente do pai, porque o pai era um grande industrial, Leopoldo de Araújo Souza, né? Era um homem que tinha uma visão desenvolvimentista, mas era um homem extremamente rico, ele era um industrial. Já o prefeito Raimundo Silveira Souza é num outro momento, e ele tem valores democráticos bastante claros, e vai fazer esse enfrentamento exatamente aos anos de chumbo, e fazer a cidade crescer e se desenvolver, e com um olhar voltado para a cultura, para a educação, para a questão do urbanismo. As praças de Estância eram muito bem cuidadas, né? Nós tivemos recentemente um gestor que fez uma reforma e deformou a praça, né? A praça Barão do Rio Branco, que é a nossa praça-mãe, que é o nosso grande cartão postal, que é a praça que tem 10 portas, que é onde fica o marco zero da cidade, onde a cidade tem a sua gênese, o seu início, né? Prefeito que
desconhecendo completamente todo esse processo identitário, todo esse processo urbano, destruiu a praça. Diferente, o prefeito Raimundo Silveira Souza, ele cuidava da praça, das praças, ele tinha um olhar para o urbanismo completamente diferente. Ele vai pavimentar ali o caminho do rio, ele vai ter um outro olhar, né, para a cidade, um olhar bastante desenvolvimentista. Depois de lá para cá, nós tivemos outros gestores, tivemos gestores mais comprometidos com a austeridade fiscal. A austeridade fiscal. Tivemos Walter Cardoso, que era um homem que tinha visão urbanística também, e sobretudo a primeira gestão de Walter, a história registra que ele foi comprometido com servidores, era um homem conservador de direita, né? Tinha uma relação política com a poderosa família Franco, mas era um homem que tinha um olhar também para o desenvolvimento e era um homem que tinha uma concepção de cidade bastante avançada. É o grande criador do bairro que leva o seu nome, que é o nosso bairro Cidade, o bairro Cidade Nova. É um homem que vai, através do programa Produrb 1 e 2, pavimentar todo o bairro São Jorge. Era um homem que tinha também essa visão urbanística. Carlos Magno veio com uma visão mais popular, né? Uma visão também de retomar essa ideia do desporto, da cultura, né? O Carlos Magno foi um gestor, especialmente nos 6 anos que ele passou, de 83 a 88, que tinha essa concepção, deu uma contribuição muito grande para integrar as colônias, integrar a questão da zona rural à zona urbana, fomentou muito o São João, projetou o São João até em nível nacional, através da época do Dr. Everaldo Carvalho, que era da Celtu, a época era Celtu, né? Miguel Viana também, que cumpriu um papel importante ali. O doutor Carlos Magno, portanto, é um prefeito, foi prefeito 10 anos, por 2 vezes. O último mandato dele, depois de 30 anos, a gente acompanhou agora, mas sobretudo o primeiro mandato dele foi um prefeito que fez também, que se coloca também na galeria dos prefeitos que Estância tem na conta de grandes obras, e é o homem que vai fazer o Cristo do Porto da Areia, o sinal aqui do Cristo da Areia, mas me parece que a grande obra dele é a obra da cultura do São João e a obra das colônias, abrindo as colônias, a Estancinha, Mato Grosso, Entre Rios e também Rio Fundo 3, né? Claro que tinha um processo de reforma agrária liderado pelo padre Joaquim Antunes de Almeida, o padre Almeida, ninguém pode esquecer isso, na época nós tínhamos a Copame, o trabalho organizado, mas ele vai criar uma infraestrutura nessas localidades e vai ajudar muito a integrar essa zona rural distante, muitas vezes que dialogava mais com Lagarto, dialogava mais com Salgado e com Estância. Carlos Magno vai ter essa capacidade. A gestão do prefeito Ivan é a gestão marcada pela austeridade fiscal, né? Bem numa perspectiva do neoliberalismo. Do município, né, houve choque muito grande com os servidores públicos, né, houveram uma série de questões, é uma gestão mais voltada para a questão da austeridade fiscal. E Estância é uma cidade que sempre teve essa capacidade de fazer a alternativa, né? E claro, no passado nós tivemos prefeitos, eu não posso deixar de citar aqui, nós tivemos prefeitos como o prefeito Humberto Ferreira, né, que era um engenheiro, por sinal um homem muito rico. A mãe dele fez uma promessa, se ele se tornasse prefeito, construiria o Cristo por Dareia. Então o Cristo por Dareia foi uma promessa pela eleição de Humberto Ferreira, né? Nós tivemos aqui a figura de Pedro Soares, né, que foi deputado, nós tivemos aqui Pedro Barreto Siqueira, nós tivemos o próprio, mais recentemente, o prefeito Zé Nelson, o prefeito Giovanni Bento, que apesar de ter sido um prefeito bastante questionado e desconstruído, é um prefeito que não botou a elite local no orçamento e pagou um preço muito caro. Giovanni Bento construiu, eu estive parlamentar na época de Giovanni Bento construiu escola, construiu postos de saúde, construiu creche modelo lá no Santo Antônio, né, e reformou, e Giovanni Bento, posto de saúde na colônia Valdemar Oliveira,
na colônia Aleira Entre Carlos Rios, Gomes gravou seu CD. gravou o seu primeiro CD. Ou seja, Giovanni Bento fez uma gestão, mas como não era da elite, era das camadas populares, e não teve a capacidade de colocar setores insatisfeitos no orçamento público, ele foi demonizado e vendido para a história e para a opinião pública, de sorte que ele saiu bastante desgastado e desconstruído da prefeitura, da condição de alcaide municipal. Dominguinho, vamos botar um pouco. Quero que você faça um relato sobre seu Neneco. E eu queria outra. Dominguinho, Dr. Walter foi prefeito pela primeira vez, depois voltou. Dr. Walter fez aquela reforma no Paço Municipal. Queria que você fizesse um relato sobre a importância histórica, a identidade do prédio do Paço Municipal. A reforma foi importante. Hoje é tombado, hoje ele é tombado. Reforma importante, mas muita coisa, aquele anexo ali foi construído sem levar em consideração a identidade, né, do Paço Municipal, que é um prédio do início do século, né? Então, 1906, né, do Coronel João Neto. Então, ali não foi levado em consideração as características de fachada do prédio e se construiu um anexo, né, completamente diferente. Manuel da Paixão Franca Frois, ele fez campanha, inclusive, dialogando com o embalo da seleção brasileira de 1970. Ele foi prefeito apenas por 2 anos. Era o chamado prefeito tampão. O Manuel da Paixão Franca Frois foi prefeito de 1971 a 1972. Antes dele foi prefeito Raimundo Silveira Souza. Ele é prefeito, nesse período, ele ganha para José Francisco do Nascimento, também do Bonfim, era a República do Bonfim disputando. E ele, depois, quem é que volta? Não tinha reeleição, quem é que volta? Quem volta é o Raimundo Silveira Souza, que volta a ser prefeito, né, eleito aí em 72, volta a ser prefeito em 73, 74, 75, 76, quando se elege Walter Cardoso, que fica até 82, Carlos Magno fica até 88. Né? Aí volta Walter. Então, o Manuel da Paixão Franca Frois, ele pegou uma prefeitura, que pouca gente sabe disso, mas pegou uma prefeitura com débitos. Pegou uma prefeitura que arrecadava muito pouco. E ele teve muito pouco tempo. Ainda adquiriu uma moto niveladora, que a gente conhece como Patró, né? E Estância tinha um outro orçamento. Era uma situação difícil naquela época, né? Então, o Manuel da Paixão Franca Frois, ele deixou para a opinião pública a impressão de que não foi um grande gestor. Primeiro é registrar que ele foi prefeito no processo da ditadura militar, durante a ditadura militar, civil-militar, por 2 anos, teve que assumir débitos pelo princípio da continuidade da prefeitura, né? E ele, mesmo assim, ainda adquiriu uma máquina para a prefeitura. E ele entrou também acabou entrando no folclore político, como uma figura. Eu conheci seu Manuel da Paixão Franca Frois, pai de grandes comerciantes de Estância, amigos nossos. E ele tinha frases que ficaram aí para a história, como, por exemplo, quem muito abraça, pouco aperta. Se o bem não fiz, o mal nunca pratiquei. Né? Ou seja, o prefeito, esposo de Dona Helena, o prefeito Manuel da Paixão Franca Frois, Nenecão, 70, que assumiu em 71 e ficou aí até 72 e devolveu a prefeitura saneada para o prefeito Raimundo Silveira Souza. Ô Dominguinhos, 2 personagens que eu quero falar. Já estamos chegando 19 horas e 56 minutos. Estamos chegando ao fim do programa. Pedro Siqueira faz 100 anos no próximo mês, centenário de nascimento, 1926-2026. Como foi a gestão do Pedro? Você não era nascido, eu acho. Como foi? Mas você sabe a história, que você é historiador, lê muito. Como foi o prefeito Pedro Barreto Siqueira, que faz centenário de nascimento? Olha, Pedro Barreto Siqueira foi vereador, né? Foi vereador, foi deputado estadual, foi prefeito de Estância. E ele tinha uma relação umbilical com a família Leite, né? É bom a gente registrar que Estância também produziu para o mundo a primeira
aqui, sobretudo para Sergipe, a primeira prefeita mulher de Sergipe, uma das primeiras prefeitas do Nordeste, que é a prefeita Núbia Nabuco, né, que eu tive a oportunidade de dialogar com ela depois, numa visita que fiz à Fortaleza, lá no Ceará. E o Pedro Barreto Siqueira, essa relação o fez priorizar espaço territorial urbano aqui do bairro Santa Cruz, inclusive a construção da Escola Júlio Leite. Uma construção dele presta homenagem a um dos padrinhos políticos dele, que era o senador Júlio César Leite. O Pedro Siqueira era uma pessoa boa de diálogo, né? Foi um homem que se empoderou muito com a prefeitura a ponto de ter um prestígio no Estado significativo, mas eu diria que o Pedro Barreto Siqueira tem uma origem assim, bastante interessante, mas essa relação dele com a família Leite era o que determinava a prática política dele na Prefeitura Municipal de Estância. Ô Dominguinhos, eu quero que você, para a gente fechar, você fale um pouco sobre o prefeito Nivaldo Silva. Foi prefeito e depois faleceu, a Câmara deu a vacância do cargo, tomou posse a prefeita Deise Garcia. Eu quero que você fale um pouco sobre o prefeito Nivaldo Silva, que era um comerciante, as pessoas diziam que era um homem honesto, e que me prova o contrário. Era um homem honesto, o Nivaldão. É parente do senhor, né? E também o processo com a morte dele, a vacância do cargo, deu posse à prefeita Deise Garcia. A segunda mulher da história assumiu a prefeitura de Estância. Olha, o prefeito Nivaldo Silva Carvalho, né, ele de origem humilde, né, e acabou pelo comércio e pela terra. Ele tinha uma bodega de secos e molhados aqui na Rua Nova, acabou acumulando, amealhando recursos, se tornou um empresário bastante vistoso na cidade, e daí ele foi para a filantropia do Hospital Amparo de Maria, para o desporto, para o estanciano, né, e se tornou vice-prefeito de Walter Cardoso. Por desentendimento, ele resolveu realizar o sonho de ser prefeito. Foi deputado estadual, colega de Deda, como deputado estadual. Nivaldo foi eleito em 86, ficou aí até 90. E aí em 92 ele tentou 3 eleições para prefeito. Na terceira ele consegue ganhar com o apoio de João, que costurou aqui um acordão com o ex-prefeito Ivan, que era até então adversário contumaz de Carlos Magno. Botaram todos no palanque. A dona Deise Garcia, de saudosa memória, foi a sua vice. E em 92, a primeira vez que o PT lança candidatura aqui, o professor Paulo César, eu fui candidato naquela eleição, com 20 anos de idade. Nivaldo consegue se tornar prefeito, com pouco mais de 11 mil votos, e fica na prefeitura por cerca de 2 anos. Pouco mais de 2 anos, menos 2 anos e meio, e acaba falecendo em São Paulo, e assume aí o lugar a prefeita Deise Garcia. O Nivaldo, ele, enquanto prefeito, não teve tempo de realizar uma grande obra, né? Mas o que tem de legado dele mais vistoso é exatamente a GM, a Guarda Municipal nos modos atuais, é uma construção exatamente da gestão do prefeito Nivaldo Silva. E, enquanto deputado ainda, ele tinha lutado e cobrado do governo do estado, e foi construída também a nossa principal praça de esporte, que é o Augusto Francão, com capacidade aí para 8 mil lugares, e é também uma luta do prefeito Nivaldo Silva. Como morreu como prefeito, então não se diz esse prefeito, morreu prefeito. Exatamente. Para sempre prefeito, então, portanto, é o prefeito Nivaldo Silva que tem aí essa contribuição. É o que eu estava dizendo, uma cidade não é construída nunca por um mesmo grupo político, nem por uma pessoa. Uma cidade é construída por várias mãos, por várias cabeças, são várias as contribuições. E nós esperamos que o atual prefeito que aí está possa interpretar a identidade estanciana, o prefeito André, e possa fazer uma grande gestão
para ajudar o nosso município a avançar e rumo ao século XXI. Nós temos temas que precisamos avançar, e um deles é o saneamento básico, né? Nós precisamos avançar em mobilidade urbana, nós precisamos avançar em outras áreas também que são importantes para o nosso povo. Não iria declinar aqui porque levaria tempo, e nós estamos chegando ao final do programa, mas eu espero e torço muito que as coisas aconteçam, porque Estância é uma cidade extraordinária, que tem um povo maravilhoso e que tem tudo para voltar a ser protagonista na dimensão que sempre foi no interior do estado. Ô Dominguinhos, um detalhe que me despertou agora, estava até esquecido, eu tinha conhecimento. Estância teve 2 prefeitos que, respectivamente, as mulheres... Estância teve 2 prefeitas que, teve 2 prefeitas que, respectivamente, teve seus esposos deputados federais. Verdade. Foi o Manuel da Paixão, foi o deputado Francisco de Araújo Macedo, o seu Nozinho Macedo, dona Núbia Nabuco. Quando ele era deputado federal, ela era prefeita. E a Deise Garcia, que foi vice e se tornou prefeita quando o Carlos Magno Costa Garcia era deputado federal. Verdade. Isso mesmo. Ô Dominguinhos, dona Deise, ela foi secretária de assistência por 2 oportunidades. Sim. As pessoas reconhecem até hoje que ela foi uma grande gestora de assistência. As pessoas que ela deixou um legado. Mulher muito humana. E as pessoas reconhecem até hoje o trabalho dela. Até hoje chega, as pessoas comentam. Assim, como você vê a gestão de Dona Deise, assim, pelo lado positivo? Olha, a gestão de Dona Deise, de prefeita... Sim, prefeita. Ela assume com o falecimento do prefeito Nivaldo Silva em 1995. Sim, né? sim. Ela assume no 9 de março de 1995. No início de 95, ela assume numa situação dramática, né? Ela assume com... É óbvio que já existia um distanciamento do grupo liderado pelo esposo dela e o grupo de Nivaldo Silva, e com a doença do prefeito Nivaldo Silva, que ele vai para São Paulo, a situação se complica muito. Então ela assume num período de grande comoção, né? E de muita incerteza daquele momento ali. E quando começa a tocar a gestão dela, ela tinha uma percepção e uma compreensão e uma concepção de gestão, e o esposo tinha outra. O esposo, naquele momento, também o prefeito, que havia sido prefeito e deputado federal, Carlos Magno, ele foi para uma vibe, como se diz hoje a juventude, em que o município, naquele momento, não tinha como arcar de despesas, de investimentos. E acabou criando uma situação dramática para os servidores públicos municipais. O preço que ela pagou foi muito caro, né? O preço que ela pagou foi muito caro, de atraso de 7 meses de salário, de manifestações públicas. Tanto é que o grupo vai perder a eleição de forma acachapante, vou usar essa expressão, para o então vereador, né, José Nelson de Araújo Santos, que foi opositor, quanto mais no parlamento municipal, e vai liderar essa oposição. Naquele momento ele teve a capacidade de construir com toda a esquerda estanciana, com o Partido dos Trabalhadores, né, com os movimentos sociais muito aceso, muito forte, e ali ele teve uma das votações proporcionais maiores do Brasil. Na verdade, resultado da rejeição à gestão da prefeita Deise por conta, sobretudo, do atraso salarial, mas da necessidade, da falta de políticas públicas na saúde, na educação, na assistência social. Portanto, por quê? Porque o cobertor do município, o cobertor orçamentário, cobriu despesas que não atendiam às demandas da população. Isso tudo idealizado pelo então deputado federal e esposo da prefeita, que tinha muita influência e, quiçá, poder de mando, né? Naquele momento foi ele que definiu, e as cartas definidas por ele, acabaram criando um desgaste muito grande
e uma desconstrução da assistente social, talentosa, sensível, da mulher mãe de família, humana, dona Deise Garcia, que pagou um preço muito caro por isso. Depois, no retorno de Carlos Magno na prefeitura, 30 anos depois, ela volta a ser assistente social e ela volta a ter um outro olhar pela população estanciana, né? As pessoas acabaram compreendendo tudo aquilo que passou. E hoje está no outro plano. Eu quero aqui registrar o meu respeito pela Páscoa definitiva dela e abraçar Tito Magno, né? Abraçar a sua família. Quero agradecer a participação do Dominguinhos, José Domingo Machado Soares, no programa, pela aula que ele está dando aqui. Vamos marcar outra entrevista em outra oportunidade para poder falar de outros temas. Quero lhe agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter atendido. Você fala de qualquer tema, qualquer domínio. É uma entrevista prazerosa ouvir você falar. O ouvinte gosta. Eu quero só fechar com o nome dos ouvintes. Quero agradecer a Romário, meu amigo Romário Luan, com um talento nato de quem conhece a alma do povo. O radialista professor Dominguinhos Machado conduz o programa Microfonia com maestria, transformando informação em um serviço essencial para a população estanciana. O garimpeiro da notícia daqui, viu, Raimundo Melo? Verdade, Melinho é o grande produtor, é o que fica por detrás dos bastidores do Microfonia. Parabéns pelo programa, muitas boas entrevistas. Obrigado, Romário. Um grande abraço, meu irmão. Um abraço para dona Paloma, para toda a família. Assíduo do programa Microfonia e fã dos radialistas Dominguinho Machado e Beto Melo. Um abraço, Romário, o rei dos áudios. Aí tem aqui para fechar o nosso amigo Cristóvão Souza Júnior, Titó. Boa noite do amigo estanciano Titó, administrador político nato. Abraçar Titó, viu? Ilibada e pré-candidato a deputado federal agora nas eleições. São os ouvintes aí, encerrou aí. É isso aí. Então, encerro mais uma vez o arquivo da nossa gente e vou pedir o entrevistado aqui para se despedir. Se despedir. Uma excelente terça-feira à noite, com paz, com saúde, para todos nós estancianos, para você, Fábio. Lhe agradecer pela oportunidade, agradecer a Raimundo Melo, agradecer a Rádio Web Estância Agora. E sempre que for convidado, tiver agenda, estarei aqui para a gente dialogar, porque conversas como essa sempre nos guiam no caminho seguro da cidadania. Um grande abraço. Muito obrigado. Os ouvintes, quero convidar para a próxima terça-feira, continuar aqui acompanhando o programa. E quem quiser ajudar o programa, eu estou providenciando um Pix. Quem quiser, na próxima semana, já vou divulgar o Pix para quem quiser ajudar. Enquanto cidadão ajudar, porque esse programa não pode sair, um programa cultural não pode sair do ar. Então, qualquer ajuda seja bem-vinda. Eu aceito de coração, sem problema. Um abraço. E outra coisa, se você quiser ajudar e ficar no anonimato, a gente deixa no anonimato. A intenção é que o programa não saia do ar, que a gente precisa ter esse espaço aqui para falar de cultura e contar a história de Estância. Um abraço e uma boa noite. Até terça-feira que vem, se o dono da vida permitir. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.